O som abafado dos tambores ressoa através da escuridão. Você sente a terra tremer sob seus pés. As lanternas das carroças balançam, iluminando um campo de batalha lamacento e fétido, onde o sangue já se mistura com a chuva. Os gritos das pessoas são abafados por uma sensação sufocante de inevitabilidade. No centro dessa noite caótica, uma figura jovem, vestida com armadura, seu rosto suado e sujo, avança. Joan of Arc, a donzela de Orleans, avança com os olhos fixos no horizonte. Ela está em pé, firme, como se desafiasse os ventos e os céus. Mas o que se segue não é uma vitória gloriosa. A batalha está perdida. Os campos, agora silenciosos, falam de uma verdade cruel. A fé que ela uniu e o poder que ela conquistou estão à beira do colapso. Você sente isso na pele, a traição nas sombras, o peso das correntes que aguardam Joan e o coração de um reino que começa a se desfazer. A esperança de uma nação repousa nas mãos de uma jovem, mas as sombras que se aproximam são implacáveis. Você se vê agora transportado para um palácio sujo, abafado pelo cheiro de vinho e fumaça, onde os corredores estão cheios de murmúrios. Os homens, de rostos endurecidos pela guerra e pela política, sussurram sobre como lidar com essa jovem camponesa que ousou desafiar o próprio destino da França. Eles não veem Joan como uma líder, mas como uma peça no tabuleiro de um jogo sangrento que ultrapassa sua compreensão. Joan, que com sua coragem renovara a esperança do rei, agora é vista como uma ameaça à política. Quando o rei Carlos VII é coroado, a França, já dilacerada pela Guerra dos 100 Anos, se agarra à promessa de uma vitória. Mas a verdade está se desvelando. Ela é uma mulher em um mundo dominado por homens e, como tal, será descartada, manipulada e depois abandonada. Aquelas mesmas pessoas que ela acreditava serem seus aliados agora a condenam. O vento gélido da traição sopra forte. Você ouve as palavras sussurradas entre os mais próximos conselheiros de Carlos VII, palavras que ameaçam quebrar a linha tênue entre fé e poder, entre o que é justo e o que é político. Joan se torna um alvo, não pela sua bravura, mas pela ameaça que representa a estabilidade daqueles no poder. Ela, a jovem camponesa que ergueu exércitos, agora é uma carta de barganha, uma figura incômoda que precisa ser silenciada. Ela é capturada, mas não como uma guerreira. É como uma prisioneira, uma presa em uma teia de mentiras e manipulações. Seus olhos, antes cheios de fé e propósito, agora refletem a incerteza. O que você sente enquanto a observa ser arrastada para uma masmorra fria e úmida é uma dor inominável. Você sabe que esse é o fim de sua luta, mas não o fim de sua história. Nas poucas semanas que se seguem, Joan é tratada como um peão em um jogo imoral. Ela é interrogada, torturada e finalmente condenada por heresia. Suas palavras são distorcidas e sua visão de uma França unida sob a bandeira de Deus é transformada em uma ameaça ao próprio trono. O rei que ela ajudou a coroar agora assiste ao seu julgamento como se fosse uma peça distante em um tabuleiro de xadrez, talvez já ciente de que sua traição era inevitável. Ela foi útil até o momento em que deixou de ser. Em sua prisão, Joan não se curva. Ela permanece firme, alimentando a chama da fé que a guiou. Mas a cada dia que passa, você percebe que essa chama se apaga lentamente, sufocada pela política e pelo medo. Ela fala de seus visões de anjos, de sua missão divina, mas ao final, você sabe que o tribunal não está interessado em sua visão de um futuro mais justo. Está mais preocupado em se livrar de uma ameaça. Não importa quem ela seja ou o que ela acreditava. Ela será um símbolo agora, não de esperança, mas de um poder corrompido. Agora, no centro da praça, a fornalha de ferro, fumegante e vermelha, espera por ela. Você observa, com o coração apertado, enquanto os guardas a conduzem até a morte. A multidão murmura,
mas você só ouve a batida do seu coração e o som das correntes arrastando pelo chão. O olhar de Joan é firme. Ela se mantém ereta, não por orgulho, mas por uma força que transcende o medo da morte. Quando as chamas começam a subir, há um silêncio profundo. Você pode ouvir o crepitar do fogo. E ainda assim, a única coisa que ressoa é a verdade que ela deixou para trás. Ela morreu, mas sua fé e coragem viveriam muito além daquele momento. As palavras dela, ditas durante o julgamento e antes de sua execução, tornaram-se um manifesto de resistência contra os opressores que a queimaram. O fogo consome seu corpo, mas não sua essência. Em algum lugar, você sente que a história dela, a história de sua luta, já ultrapassou a própria guerra de 100 anos. As chamas de Rouen se apagam, mas o eco da morte de Joan ressoa por toda a França e além. Sua execução não acabou com sua história. Ela a catapultou para o reino das lendas. Embora tenha sido traída, ela não foi esquecida. Você sente, mais do que nunca, que Joan d'Arc não é apenas a história de uma guerra, mas a história de todas as guerras, onde a verdade é moldada, a traição é inevitável e o poder, muitas vezes, é mais destrutivo do que qualquer batalha. A Guerra de 100 Anos continua, mas o legado de Joan d'Arc permanece gravado na história. Ela foi traída, mas sua fé e coragem não morreram com ela. Ela se tornou um símbolo, não apenas de luta, mas da capacidade humana de resistir, mesmo diante da mais profunda traição. Você está em uma vasta campina, o campo de batalha coberto pela névoa da manhã. O som distante de tambores de guerra se mistura com o grito de comandos e o clangor de espadas. No entanto, algo mudou. O cenário agora é diferente. A França está novamente em pé. A morte de Joan d'Arc, embora tenha sido uma tragédia pessoal e política, se tornou o catalisador de algo que ninguém poderia prever: a transformação de uma nação dividida em uma força unificada. Você percebe que, sem saber, o sacrifício de Joan deu nascimento a uma resistência poderosa, uma faísca que acendeu uma chama no coração dos franceses. Mas a guerra não é simples. O povo francês, inspirado pela memória de Joan, começa a lutar com uma fúria renovada, mas os inimigos não se rendem facilmente. O rei Henrique VI da Inglaterra, ainda um jovem e inexperiente monarca, tenta manter o domínio sobre terras que estavam se desintegrando diante dele. Enquanto isso, os franceses, liderados por figuras como o Conde de Richemont e o famoso Jean de Dunois, se organizam, unindo forças para reconquistar territórios perdidos. Você sente a tensão crescer nas margens do rio Loire, onde as forças inglesas tentam resistir ao avanço. O ar está pesado, como se toda a história estivesse se concentrando em uma única batalha, uma última tentativa de devolver à França o que foi tomado. E é nesse momento que você vê o verdadeiro poder do legado de Joan. Ela tornou a França uma ideia viva, algo que poderia ser defendido por todos, e não apenas pelos poderosos. Agora, no centro da guerra, uma verdade maior começa a surgir. O sacrifício de Joan não foi em vão. Sua imagem começa a ser invocada. Sua coragem continua a guiar as tropas e o povo. Os franceses se levantam finalmente para reivindicar o que era seu por direito, e você sente que a nação finalmente encontra uma identidade, uma força em sua própria alma. O nome de Joan é eternamente lembrado, não mais como uma lembrança distante, mas como uma força viva e palpitante que se reflete em cada passo dado em direção à liberdade. Você observa a França de uma nova perspectiva. O reino não é perfeito. Ainda há turbulências, ainda há dificuldades, mas o espírito de Joan, como uma força que não pode ser contida, está na base de tudo. A guerra acabou, mas a verdadeira luta, como Joan sabia, nunca é sobre os campos de batalha.
Ela é sobre as almas que se levantam contra a tirania, sobre as pessoas que não se rendem, sobre aqueles que continuam a lutar por um mundo melhor, por mais impossível que pareça. Joan de Arc não foi apenas uma vítima da traição. Ela se tornou um farol eterno de esperança e resistência. Ela não foi apenas a mulher que desafiou o destino de sua época. Ela se tornou a mulher que, por meio da sua coragem, inspirou gerações a desafiar seus próprios destinos. Se você também acredita que a história de Joan de Arc pode inspirar um novo futuro, compartilhe este vídeo com seus amigos e faça parte dessa luta por um mundo mais justo. Não deixe que o legado de coragem e resistência seja esquecido. Curta, comente e inscreva-se no canal para mais histórias poderosas e inspiradoras que continuam a moldar o nosso mundo. A luta pela verdade, justiça e liberdade nunca acaba. E você é parte dela. Vamos juntos, inspirados pelo espírito de Joan, transformar a história.